Boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por este grupo de oração. Irmãos, às vezes nós saímos aí em missão, seja visitar, seja pregar a palavra do Senhor, e infelizmente, a gente se depara com uma frieza, às vezes, dentro de alguns grupos de oração. E o grupo de oração, ele precisa se manifestar vivo, com a tua essência, com a tua espiritualidade, com o batismo no Espírito Santo. E louvado seja Deus, porque é assim que eu encontro este grupo de oração nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, 6º dia da novena de Pentecostes, é uma graça para nós também vivermos esta novena da igreja, onde também a renovação carismática católica há bastante tempo tem assumido também esta novena, e eu tenho certeza que os frutos, as graças dentro da novena de Pentecostes têm sido maravilhosos, têm sido grandiosos. Sempre me recordo que lá no meu grupo de oração, casal de irmãos lá que são fruto de uma novena de Pentecostes, irmãos. Se você não tinha dimensão do que é essa novena, a partir de hoje, assuma também essa novena na tua vida. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 44 em diante. Página 1426, quem estiver com a Bíblia da edição da Ave Maria, tá? Enquanto vocês procuram, então eu me apresento. Eu sou o Alisson, casado, graças ao bom Deus, tenho 40 anos, minha esposa chama Camila, uma serva do Senhor. Somos pai de 5 filhos, nós temos o Natan de 16 anos, o Enzo tem 9, o Heitor tem 4, o Matias tem 7 meses e já temos uma criança também nos braços do Senhor. Participamos de um grupo de oração, São Francisco de Assis, na região Itapevi, que éramos junto, com a região Barueri. E agora, no mês de março, completou 18 anos que faz parte daquele grupo de oração, graças ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Tema, então, proposto nesse 6º dia é o Espírito Santo, dom de Deus. Vamos repetir? Espírito Santo. Irmãos, 6º dia, o Espírito Santo, dom de Deus. A novena, desde o seu primeiro dia, então ela vem tratando da pessoa, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, nos preparando para a grande festa que está para chegar. Passado a Páscoa, a Semana Maior, nós começamos então a caminhar, a direcionar a nossa visão, o nosso coração para a grande festa de Pentecostes. Então, desde o seu primeiro dia, a novena vai nos apontando sempre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E de lá para cá, irmãos, passaram então 5 encontros de oração, aonde vocês foram vendo o desdobramento de quem é o Espírito Santo de Deus. Então, há uma trajetória na novena, buscando
desde o Antigo Testamento e chegando até a catequese de Jesus no Evangelho de João, e hoje falando do tema, o dom do Espírito Santo. Tudo isso, meus irmãos, para que você e eu pudéssemos absorver, aprender da melhor maneira e na prática quem é o Espírito Santo de Deus. E nesta noite nós vamos entender o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. Nós vamos mergulhar, nós vamos nos aprofundar na grandeza deste dom. O porquê que o movimento da renovação carismática católica insiste tanto com o Espírito Santo de Deus. Tenha certeza, meus irmãos, vocês que estão aqui, os que estão em casa, que depois desta noite, nós teremos uma convicção e um anseio cada vez maior pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu quis trazer o texto de Atos dos Apóstolos, tem um que é indicado, que está em Romanos 5, mas eu achei que este texto de Atos dos Apóstolos, ele pudesse também trazer uma outra parte, que às vezes nós temos a necessidade de entender. Bom, vamos para o texto primeiro. Aqui, Pedro já tinha recebido também o Espírito Santo, tinha chegado o dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo, e neste momento eles estão então divulgando o cristianismo, anunciando o Cristo, o Senhor. Irmãos, acontece que para anunciar o Cristo, eles precisam do batismo do Espírito Santo. E aqui ainda há uma grande preocupação, uma grande dúvida de quem poderia receber ou não o batismo do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, por diversas vezes, Pedro pregando a palavra de Deus. E o anúncio de Pedro é sempre direcionado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por meio do Espírito Santo de Deus. E aqui vai dizer que Pedro estava ainda a falar da santa palavra de Deus, e aqui eu quero ressaltar a grandeza, o poder que existe na santa palavra de Deus, porque a partir do versículo 44 diz que, estando Pedro ainda a pregar, a falar da santa palavra de Deus, o Espírito de Deus desce sobre todos aqueles que ali estão. E este aqui é o primeiro ponto. A palavra de Deus, o Espírito Santo que é anunciado, ele não faz distinção de pessoas. O Espírito Santo, irmãos, ele é para todos. E eu a certeza que eu tenho é desta beleza da igreja. Porque vocês viram em alguns encontros anteriores à novena de Pentecostes, que o Espírito Santo de Deus, ele era escolhido para ser derramado em uma determinada, num determinado povo. Não era para todos. Um exemplo, ele era para os reis, ele era para os profetas, mas não era para todos. Você e eu, nós deveríamos nos sentir importantes, nos sentir felizes, porque o Espírito Santo do nosso tempo, ele é para todos nós, amém? Ele não faz aqui, então, distinção de pessoas, mas havia ali uma grande dúvida, se o Espírito Santo poderia descer também sobre os pagãos. Então havia um grande questionamento aqui, e a palavra de Deus, ao ser pregada, ela tem essa capacidade, porque ela tem a graça de Deus, de junto com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai sendo derramado e toca também aonde? Nos pagãos. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus que é anunciada hoje para você que está aqui, para você que está em casa, neste exato momento, ela pode entrar no teu coração, na tua vida, a uma certa maneira, a nos converter, a nos abençoar, amém? A trazer em nós curas. Então, a palavra desce sobre eles, e agora torna-se impossível negar, então, o batismo, mesmo aos pagãos. Então, isso é parte dos versículos aqui que foram lidos, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele narra a expansão, o tempo da divulgação
do Cristo ressuscitado e do batismo do Espírito Santo. Porque agora, irmãos, é a época, é o tempo destinado por Jesus, quando ele diz no Evangelho de João: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, e enviarei o Paráclito, o Espírito da verdade. Então, agora aqui, nesse exato momento, é o Espírito da verdade. Agora é o tempo da ação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos dentro do tempo da ação do Espírito Santo de Deus. E o Catecismo da Igreja, ele vai dizer assim, no parágrafo 1076: no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja foi manifestada ao mundo. O dom do Espírito Santo inaugura um tempo novo na dispensação do mistério, o tempo da Igreja, do qual Cristo se manifesta e torna presente e comunica sua obra de salvação pela liturgia da sua Igreja, até que Ele venha. Ou seja, irmãos, há aqui uma inauguração. Com a chegada do Espírito Santo, inaugura-se um tempo novo da Igreja. Aos discípulos na sala do cenáculo receberem o batismo no Espírito Santo, significa que começa um tempo novo. É o tempo do cristianismo, é o tempo do batismo do Espírito Santo. Há um tempo novo que inicia aqui, irmãos, após a descida do Espírito em Pentecostes. É assim que a Igreja diz no Catecismo. Após a efusão, agora começa então o tempo novo, o tempo do Espírito Santo de Deus, o tempo da Igreja. E eu meditava isso no dia de hoje, porque, irmãos, aquilo que inicia lá em Pentecostes, toma em torno de 120 pessoas na sala de Pentecostes, e esse pessoal não consegue mais ficar calado, esse pessoal não pode mais ficar trancado como eles estavam. O batismo vem, o Espírito vem, eles são batizados, agora a porta se abre, e eles começam então a propagar o Espírito Santo de Deus. E de lá para cá, irmãos, eles foram se espalhando pelo mundo, como também era uma profecia que devia ser pregado até os confins do mundo. Então, eles começam a sair, a ir para longe, e o Evangelho começa a ser pregado, começa a ser anunciado. Mas, irmãos, com o dom, e aí nós entramos aqui no tema, o dom do Espírito Santo, porque é uma graça, é uma dádiva, é um presente do Senhor para todo aquele que crer. Porque há uma condição, você precisa crer, você precisa querer. Então todos aqueles que creem, que acreditam, o Espírito Santo vem, como dizia a beata Helena Guerra: se pedimos, ele vem sobre nós. Então, irmãos, as pessoas começam a ser tocadas, as pessoas começam a receber o Espírito Santo, porque é um dom de Deus. Não há dinheiro que compra o dom de Deus, irmãos, mas a condição de se colocar na presença de Deus, de se permitir ser tocado pelo Espírito de Deus, as pessoas começam a ser tocadas. E o Espírito Santo, cada vez mais, ele é propagado. Ele vai alcançando cada vez lugares maiores. O tempo vai passando, junto com o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, também, irmãos, as pessoas começam a receber o quê? Os dons. As pessoas vão sendo tocadas, vão sendo curadas, vão sendo convertidas, vão sendo libertas. E o tempo vai passando, irmãos, mas há uma profecia que isso deveria ser pregado até os confins do mundo. Eu não sei, irmãos, se nós estamos nos confins do mundo, mas o Espírito Santo de Deus chegou no ano de 2022, no grupo de oração Cristo é Vida, em Barueri. Ele é derramado também de forma profunda, irmãos. Quanto tempo tem esse grupo de oração? 31 anos, os irmãos estão falando aqui. Irmãos, quantas vezes o batismo do Espírito Santo chegou no meio deste grupo de oração? Quantas pessoas receberam o dom do Espírito Santo de Deus? Alguns estão aqui, outros já saíram, outros já se foram, mas foram batizados no Espírito Santo de Deus, irmãos. Por quê? Porque é um dom, irmãos. É um dom. No Catecismo da Igreja, eu acho que o parágrafo 683, não sei se eu anotei ele, diz assim, para estar em contato com Cristo,
é preciso ter sido tocado pelo Espírito Santo. Pergunta para quem está do seu lado, irmão, você já foi tocado pelo Espírito Santo? Fala para eles. Irmãos, para ter contato com o Cristo, presta atenção nisso, para ter contato com o Cristo, precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. É impossível dizer que ama Cristo, é impossível dizer que tem uma vida em Cristo, se não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. É assim que o catecismo da igreja diz. E o que nos impede de receber o Espírito Santo de Deus? Porque se ele é gratuito, se ele é um dom, anota isso aí no teu coração, se ele é gratuito, se ele é um dom, se ele também não faz distinção de pessoas, os escolhidos para receber o Espírito Santo não é o ministério de música que estava aqui tocando. Aliás, não é só eles, mas somos todos nós. Se não escolhe classe social, meu irmão, você está conseguindo perceber? Não tem distinção. O porquê que o batismo no Espírito Santo, então, não chega em algumas pessoas se ele é um dom. E o perigo, irmãos, não é simplesmente eu não receber o Espírito Santo, eu não estar ligado, não estar dentro de um grupo de oração. O problema é que se você não receber o batismo do Espírito Santo de Deus, você não tem contato com Cristo. Amém, irmãos? É catecismo da igreja. Então você precisa do Espírito Santo. Não tem como eu querer ter Deus como Pai, Jesus é o Senhor, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu ignoro o Espírito Santo. Às vezes as pessoas podem dizer assim, o Espírito Santo é para aquele povo lá, carismático. O Espírito Santo é para os pentecostais. O Espírito Santo é para os cristãos. É para eles, irmãos, o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo também é para os pagãos, amém? Porque uma vez que eles receberam o Espírito Santo de Deus, vão largar de ser pagão e vão ser cristão, irmãos. Então o Espírito Santo, ele não faz distinção de pessoas. É um dom, é uma graça de Deus. Agora, irmãos, o quanto eu quero desse Espírito Santo de Deus? Talvez uma das perguntas aqui mais importante é essa. O quanto eu quero desse Espírito Santo de Deus? Porque se ele é um dom, e eu o recebi, o que eu tenho feito com o Espírito Santo de Deus? Eu lembro da parábola dos talentos. As pessoas não, lá na parábola, diz que alguns daqueles que receberam o talento, esconderam debaixo da terra, e depois que o Senhor voltou, ele o entregou sem ter multiplicado. O que você tem feito com o dom do Espírito Santo que você recebeu? Essa é uma das perguntas. O que temos feito com o dom do Espírito Santo que nós temos recebido? Porque, irmãos, eu quero entrar aqui numa dimensão. Porque nós estamos trabalhando sobre a novena de Pentecostes, falando sobre o Espírito Santo de Deus. A primeira finalidade do batismo do Espírito Santo de Deus é nos santificar. Amém, irmãos? Porque nós corremos um risco muito grande hoje de olhar primeiro para os carismas. Porque se eu oro em línguas, se eu interpreto, se eu profetizo, está bom. Não, a primeira graça que recebemos do batismo do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, é santificação. Agora, com ela também vem os carismas para nós. Então, irmãos, se você recebe o Espírito Santo e guarda ele, se tranca, se fecha, se coloca ele embaixo da terra, vamos dizer assim, como está na parábola dos talentos, o quanto o Espírito Santo tem nos santificado, irmãos? Porque a novena de Pentecostes, ela não pode parar com a finalidade no dia da efusão do Espírito Santo, ou até mesmo no dia da vigília de Pentecostes, haver um grande derramamento de carismas, de dons no nosso meio. E isso é importante, irmãos. Mas se isso também não trouxer para nós santidade, há alguma coisa errada. Este é um dom, irmãos, que precisa nos dar o quê? Santidade. E aí,
a palavra de Deus, então, nesta noite, para nós, a palavra do Senhor, ela nos convida, ela nos exorta a tirar de novo o dom que nós tínhamos escondido. Porque se o Senhor nos deu um dom e ele está escondido, eu fico perguntando como que está então a minha e a tua vida de santidade. Pergunta para o irmão que está do seu lado: meu irmão, como que está a tua vida de santidade? Porque, irmãos, essa então é uma das funções desse batismo do Espírito Santo. Entenda, irmãos, que o Espírito Santo é um poder muito grande, é um dom que tem um poder muito grande. A palavra estava sendo pregada, irmãos, pregada. Há uma discussão aqui sobre a vida dos pagãos, se mereciam ou não receber o Espírito Santo de Deus, mas na medida que a palavra estava sendo pregada, anunciada, ela desce, o Espírito Santo desce sobre a vida dos pagãos, os pagãos começam também a orar em línguas. Irmãos, e nesta noite de hoje, você que assiste em casa, você que está aqui, chegou com o coração cheio de dúvida, veio para cá com o coração endurecido, perguntando o que eu tenho feito nessa novena de Pentecostes. Irmãos, há uma mensagem, há uma palavra de Deus sendo pregada para você, que você é merecedor também deste dom, que você merece também esse batismo no Espírito Santo, que você não pode ficar de fora deste dom, você não pode perder esse dom do Espírito Santo. Nesta noite precisa alcançar a tua vida, como no dia de Pentecostes alcançou a vida dos apóstolos, amém? E depois dessa noite, irmãos, nós não podemos mais ser os mesmos. Nós recebemos então, irmãos, o maior presente que poderíamos receber. A palavra de Deus, eu não me recordo agora, mas vai dizer assim que muitos desejaram este tempo. Que os nossos antepassados desejaram este tempo. Mas o Senhor destinou este tempo, a inauguração deste tempo, o Pentecoste para você e para mim, irmãos, de forma abundante. Nós ficamos recorrendo a tantas pessoas, a tantas coisas, a tantos lugares, por conta de uma situação que nós estamos vivendo, enquanto o Senhor oferece para nós de forma gratuita o dom do Espírito Santo de Deus. O dom, a graça do Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando, irmãos, o porquê ainda que nós não entendemos o tamanho, a grandeza do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos então, desde Atos dos Apóstolos, desta descida até os dias de hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, sustentada, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, conduzida, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, você e eu sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e nós corremos um grande risco, de se acostumar e achar que temos o Espírito Santo de Deus. Nós começamos então, irmãos, nas nossas orações, a orar às vezes até que no meio do automático, sem mais perceber, sem mais sentir o Espírito Santo de Deus. Eu não digo aqui, irmãos, de sentir arrepios, de sentir choro, não é nada disso, mas é de ver a transformação que a palavra, de ver a transformação que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Nós vamos nos acostumando a vir ao grupo de oração, nós nos acostumamos a ir à missa, sem perceber que a missa, que o grupo de oração, que a palavra, que a oração, que é um dom de Deus, pode mudar nossas vidas, irmãos. Tem 18 anos que faço parte de um grupo de oração, como eu disse. Eu posso dizer que 6 anos que eu já era servo de um grupo de oração, quantas coisas que eu não observava que o Senhor precisava converter na minha vida. Quantas coisas hoje, depois de 18 anos, o Senhor ainda precisa converter na minha vida. E é só o dom do Espírito Santo para nos converter, irmãos.
É só se abrindo a graça do Espírito Santo para que haja em nós conversão. Irmãos, é só se abrindo a graça do Espírito Santo, como Jesus disse a Nicodemos, necessário nascer de novo, é fazendo a experiência do dia após dia, para receber o Espírito Santo de Deus, irmãos. Receber este dom, porque ao contrário, mais uma vez, ele está lá guardado. Nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós cantamos sobre o Espírito Santo de Deus, mas muito pouco nós temos vivido o dom do Espírito Santo de Deus. O dom, irmãos, as pessoas precisam então começar a perceber que este dom do Espírito Santo de Deus está em nós. As pessoas precisam olhar para você, olhar para mim e ver que o Espírito Santo de Deus está em nós. Eu quero trazer aqui um breve testemunho, longe de algum tipo de vaidade, mas estava pregando um retiro na região São José, outro dia, e no intervalo, uma senhora disse assim: meu filho, me dá um abraço. Eu, sim. E ela falou assim: eu quero um pouco desse amor de Deus, não o amor do Hades, do amor de Deus que você está pregando. Irmãos, as pessoas precisam querer viver aquilo que nós estamos vivendo aqui, irmãos. As pessoas precisam sentir gosto daquilo que nós estamos anunciando. As pessoas precisam querer, sim, estar perto, porque aquilo a quem nós estamos anunciando é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro estava pregando, mas ele não pregava a ele próprio, ele pregava a Cristo, o Senhor. As pessoas precisam querer, irmãos, estar perto de você. Na minha casa as pessoas precisam querer estar perto de mim, porque eu anuncio de alguma forma um Cristo, eu anuncio de alguma forma um batismo no Espírito Santo, irmãos. Nós perguntamos muitas vezes por que as pessoas não estão sendo batizadas, mas nós estamos transmitindo, sim ou não, este dom do Espírito Santo com a vida. Será que a nossa vida condiz com aquilo que nós cantamos? Será, irmão, que você vai sair daqui, vai chegar em casa cheio do Espírito Santo de Deus? Talvez você, ao chegar em casa, vai se deparar novamente com a situação que você saiu. Talvez o Senhor que está aqui não foi na tua casa mudar a história, mudar a situação. Talvez o Senhor que está aqui, a palavra que está sendo pregada, o batismo que nós estamos clamando aqui, ele não vai alcançar a tua casa. Talvez ele não vai, e eu não posso mentir sobre isso. Talvez você vai chegar em casa e vai dar de cara com aquela confusão, com aquela situação. Mas há uma diferença. Se você sair daqui recebendo o dom do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a tua vida, que ao entrar em casa a situação pode mudar. Porque, irmão, nós estamos esperando as coisas com muita facilidade. Eu oro aqui e a graça acontece lá. Não, irmãos, nós oramos aqui e ao entrar em casa com uma vida nova, batizado no Espírito Santo, o Senhor pode operar e pode mudar a situação na tua casa. Mas é testemunhando, é vivendo essa graça, é saindo daqui como quem recebeu o dom do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que pregava sobre o senhorio de Jesus. Eu achei interessante que na hora da oração, um homem veio, ajoelhou e ele perguntou: mas o que eu faço para receber esse senhorio? Irmãos, eu estou querendo dizer que está faltando isso em nós. Em Atos dos Apóstolos, acho que capítulo 2 ou 3, depois de uma grande pregação de Pedro, aí os irmãos que recebem a palavra de Deus dizem assim: tudo bem, você, entre outras palavras, você pregou. Eles se indagaram de Pedro: mas e agora, o que nós devemos fazer? Esta é a pergunta, vivendo uma novena de Pentecoste, irmãos, em meio a um pós-pandemia, se podemos chamar assim, há uma situação de guerra, há uma inflação alta, há tantas coisas contrário àquilo que nós gostaríamos, mas o que é que nós devemos fazer? Esta é a pergunta de hoje. Tá bom, você falou do dom do Espírito Santo, mas agora eu quero indagar você, que está pregando a palavra de Deus. É essa indagação, é este questionamento que nós devemos fazer. Nós não podemos sair daqui como ouvintes mais. Desculpa, chegou a hora, irmãos, de deixar de ser ouvinte e colocar em prática aquilo que recebe. Se você está aqui, recebe a palavra de Deus, irmão, precisa agora colocar em prática.
Nós precisamos deixar os bancos da nossa igreja, porque o mundo lá fora, um sábado desse, irmãos, as pessoas estão se perdendo nas drogas, as pessoas estão se perdendo na prostituição, no alcoolismo, e o que você e eu temos feito, irmãos? E às vezes nós olhamos então para quem prega, para quem ministra, e esperamos dele, esperamos do Padre. Eu quero mesmo, em nome do Senhor Jesus, exortar você que assiste em casa, você que assiste aí no banco, a se levantar e a começar a pregar a palavra de Deus. Se você tem o dom do Espírito Santo, chegou a tua hora, meu irmão, chegou a tua hora, minha irmã. As pessoas que também não voltaram ainda para a igreja, com todo respeito eu te digo isso, mas que estão em casa, passou da hora de você voltar para a tua igreja, passou da hora de você vir aqui receber a palavra de Deus, de você vir receber o batismo no Espírito Santo, meus irmãos. É hora de começar a caminhar, irmãos. São Paulo, na carta aos Romanos, diz assim: a noite já está adiantada, nós estamos nos aproximando do fim, irmãos, e nós não temos o direito sequer de falar que o Senhor não tem cooperado. Aquilo que Ele prometeu, Ele nos deu, que é o Espírito Santo de Deus, que nos daria força, o Paráclito, o Espírito da verdade, em nome de Jesus. As pessoas que estão vivendo uma vida de mentira, as pessoas que estão vivendo uma vida dupla, em nome de Jesus, que essa palavra de Deus está sendo pregada, rasgue o teu coração nesta noite, que você receba aí a palavra do Senhor. Nós não temos tempo mais para isso, irmãos. Nós não temos tempo mais, irmãos, para todo sábado ficar recebendo a palavra de Deus e nada mudar. Pessoas que morreram nesse tempo de Covid, e me desculpe dizer assim, irmãos, morreram e talvez não se converteram, e poderia ser você que está aqui, poderia ser você que está em casa, poderia ser eu. Se o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos, façamos valer, irmãos, esse batismo no Espírito Santo, esse dom de Deus, é um dom de Deus. O que te impede de receber esse dom? O que te impede de se aprofundar neste dom? O que te impede de mergulhar neste dom, irmãos? Para uns, como eu disse na palavra que li, porque eram pagãos, aqueles que não eram questionavam, será que eles têm direito de receber como nós o batismo? E a palavra de Deus revelou, a palavra foi pregada e o Espírito Santo desceu. Se tem irmãos no nosso meio assistindo a pregação nesta noite, com esse complexo de inferioridade, achando que não é digno de receber o batismo no Espírito Santo, recebe aí, minha irmã, em casa, recebe você que está aqui, esse batismo no Espírito Santo de Deus, porque é para você também. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Mas se levanta, irmãos, como aquele que entendeu a palavra de Deus. Fecha teus olhos em nome de Jesus, mas fecha mesmo, irmãos. Quero convidar você a refletir rapidamente sobre o que te impede de receber esse dom do Espírito Santo de Deus. Inclina a tua cabeça com teus olhos fechados e peça ao Espírito que te mostre o que te impede de receber o dom. Quando eu cheguei aqui, mais uma vez, eu vi o fogo do Espírito Santo caindo sobre este lugar, irmãos. Mas tinha pessoas que precisavam ainda do batismo, que estavam com o coração fechado. O que te impede de receber o dom? Os irmãos do Ministério de Música, acho que entenderam que não é tempo para brincadeira, não é tempo para oba-oba, e eles estavam clamando de verdade, irmãos, o batismo no Espírito Santo, não porque entende que vocês precisam, mas que eles, nós que estamos aqui, todos precisamos. E agora,
para você que pediu ao Senhor que te mostrasse o que te impedia, talvez o que estava te impedindo era a incredulidade, a dúvida, talvez o que estava te impedindo é porque você já está vivendo no automático, achando que tem o Espírito Santo. Talvez o que estava te impedindo é um grande pecado, talvez é a tua enfermidade que é grande, é a libertação que você precisa receber que é grande. Levanta teus braços agora em nome do Senhor Jesus, porque, irmãos, há o dom do Espírito, como eu disse, ele é gratuito, ele não coloca barreiras, mas com o dom do Espírito há também os carismas que são manifestados no nosso meio, porque somos a nação carismática católica, o povo que clama pelo batismo no Espírito Santo. Com teus braços levantados, peça mais uma vez ao Senhor que você possa receber o dom do Espírito Santo. Ele é gratuito, minha irmã, ele é gratuito, meu irmão. Recebe você que está aqui, recebe você que está em casa, o dom do Espírito Santo de Deus. Toma posse para receber o dom, para uma vida nova, com teus braços levantados. Peça mais uma vez: vem Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus, porque eu preciso, porque eu quero, porque eu dependo de Ti, porque eu necessito de Ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Senhor, porque não há impedimento que possa segurar o Espírito Santo de Deus, porque Ele é para o pagão, porque Ele é para o cristão, porque Ele é para todo aquele que crer. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, desce sobre nós, solta a tua voz, solta a tua voz, ora em línguas, você que ora, solta a tua voz, deixa o Espírito Santo tomar mais uma vez todo este lugar agora. Permita o Espírito Santo de Deus tomar todo este lugar. Este lugar é teu, Senhor. Este lugar é teu, é do Espírito Santo de Deus. Por isso sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja, sopra sobre este lugar, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, nós te damos acesso, nós permitimos, nós precisamos. Toma teu povo agora, Senhor, nos levanta agora em oração, Espírito Santo de Deus. Que o nosso coração se queime, que o nosso coração se abrasa na presença do Espírito de Deus. Vem Espírito Santo, sopra, 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 sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja, Senhor. Derruba as barreiras, derruba os impedimentos, derruba, Senhor, os obstáculos e entra no nosso meio. Espírito Santo de Deus, Espírito Criador, Espírito do Criador, sopra sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, Senhor, nós te clamamos, Senhor. Desce sobre nós, Espírito de Deus, desce sobre nós, Espírito Santo. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor,
Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor